E agora vamos falar de Borussia Dortmund versus Real Madrid. Que final da Champions foi essa? Então a gente vai comentar um pouco mais sobre Real Madrid, Borussia Dortmund, Ancelotti e Vinícius Júnior com toda certeza. Será que ele vai ser bola de ouro ou não? Vamos conversar sobre isso. Vamos nessa. Eu deixei aqui anotado alguns pontos pra gente conversar sobre bom, o Real Madrid venceu, né? Ele era o favorito até o momento. Ele era o favorito, então a gente vai comentar um pouco mais, discorrer os que aconteceu, os acontecimentos do jogo, né? A gente teve O Real Madrid não mudou muito a sua escalação ao decorrer da Champions. A novidade foi o Courtois, que foi o goleiro do Real Madrid, que fez a sua estreia na Champions ontem mesmo. No caso, sábado, dia 1º de junho, ele fez a sua estreia na Champions League, o seu único e primeiro jogo pela Champions da temporada 22, da temporada 23-24. E ele foi um dos heróis desse jogo que trouxe o troféu da Champions para o Real Madrid. Então, Courtois no lugar do Lunin, né? Que o Lunin estava vindo muito bem pela Champions, mas acabou que o Courtois, querendo ou não, ele é o melhor goleiro do mundo na atualidade, então ele tem muita qualidade. O Ancelotti viu que ele estava pronto nas últimas 4 rodadas que ele teve na Liga. O Ancelotti viu que ele estava totalmente pronto para a final da Champions, então colocou ele ao invés do Lunin, mesmo o Lunin tendo feito defesas incríveis e sendo também um goleiro muito bom para o Real Madrid ao decorrer da Champions, que pegou o lugar do Kepa, que o Kepa era para ser o reserva do Courtois, mas o Kepa não foi tão bom quanto o Lunin acabou pegando esse lugar. E, bom, o Kobel também, que é o goleiro do Borussia Dortmund, também foi muito bom. Não conseguiu salvar o time, né, dos 2 gols, mas ele fez defesas incríveis. O fato também de Toni Kroos, das 2 faltas que ele bateu e das 2 defesaças que o Kobel fez. Dessas faltas, que foi bem dentro, na entrada da grande área, que ele bateu mais ou menos ali. E o Kobel fez lindas defesas e que impediu que fosse um placar maior do que 2-0 para o Real Madrid. Aos 3 minutos aqui eu fiz uma anotação que o Vinícius Júnior, ele fez uma jogada, né? O Hummels acabou marcando bem ele e perdeu a bola, enfim. Mas algo me chamou a atenção foi que ele chamou a torcida. Então, desde o começo, o Vinícius Júnior já estava tentando fazer as jogadas deles individuais, fazendo dribles, chamando a marcação e chamando a torcida para ir junto com ele, junto com o Real Madrid nesse jogo. E, bom, no começo, assim, deu para perceber, né, que o Borussia Dortmund ele foi pressionando a saída de bola do Real Madrid com marcações com a linha alta do ataque, pressionando a saída de bola e com uma marcação agressiva. Então ele não estava deixando o Real Madrid muito espaço. O Borussia Dortmund não deu muito espaço para o Real Madrid. E no final eu vou falar um pouco mais disso, mas quem dominou o jogo na maior parte do tempo foi o Borussia Dortmund. Só que ele não conseguiu converter as chances que teve e que foram mais de 2. Assim, que você fala, nossa, era para ter sido gol. Não soube aproveitar. Então, acabou que o Real Madrid, a chance que ele teve, ele aproveitou e isso fez com que ele fosse campeão. O Real Madrid ele também estava pressionando a saída de bola do Borussia Dortmund. Não tanto quanto o Borussia, mas estava pressionando. E também estava com uma marcação agressiva, não deixando o Borussia com tanto espaço, mas sim, teve espaços que o Real Madrid deixou. Tanto que no primeiro tempo, quem jogou melhor, quem controlou o jogo foi o Borussia Dortmund. Isso com certeza, o Real Madrid estava um pouco desnorteado, ele estava um pouco tentando se encontrar no jogo, porque o Borussia Dortmund ele tem uma defesa muito compacta, ele ataca compacto e defende compacto. O Real Madrid já ataca espaçado e defende espaçado. No caso, o Borussia Dortmund tinha uma defesa muito sólida e o Real Madrid não estava conseguindo passar por essa defesa, nem construir em cima dessa defesa. Construir espaços para poder atacar e fazer as suas jogadas. Bom, por isso que o Borussia Dortmund foi superior, sim, no primeiro tempo. Algo que foi impressionante, porque o favoritismo era em cima do Real Madrid, tanto pelo time galáctico que ele tem, Toni Kroos, Vinícius Júnior, Rodrigo Bellingham, que teve um início de temporada sensacional. Vinícius Júnior, que com certeza tá cotado para ser bola de ouro e no mínimo top 3. E eu ali no primeiro tempo vi um vislumbre do que se o Borussia Dortmund aproveitasse as chances, ele poderia sim ganhar do Real Madrid, mas quem não faz leva e acabou levando o Borussia Dortmund. Mas voltando aqui, aos 3 minutos mais ou menos ali, o Füllkrug
acho que é assim que fala. Ele recebeu um bom lançamento, eu acho que estava impedido, mas foi um baita lançamento. Que isso só mostrou que ele é um bom pivô. Talvez ele não seja aquele atacante que você fala, ó, que atacante será lembrado muito por muito tempo, não. Mas ele, pro que ele foi, pro que o técnico falou pra ele fazer, ele fez e muito bem. Que no caso é ser um bom pivô, ser um bom atacante, aquele cara de referência pra segurar a bola, fazer a parede, ser um 9, ser um 9. Então, esse domínio que ele fez aos 3 minutos foi uma bola que não é qualquer atacante que faria. Então, ele foi muito bem nesse lance e não terminou em gol, né? Foi quase, mas não terminou em gol porque a marcação do Real Madrid foi muito boa nesse sentido. Aos 15 minutos mais ou menos, a gente percebeu que o Ancelotti fez umas mudanças, né? Antes o Vinícius Júnior estava indo para a esquerda, o Bellingham no centro e o Rodrigo na direita. Mas depois ele fez uma mudança de que o Vinícius Júnior ficou como um 9, assim, no meio do campo. No meio do campo não, como um centroavante 9. O Rodrigo ficou na esquerda e o Bellingham era como um segundo atacante. Então o Bellingham ele ia aproveitar os espaços deixados pela zaga do Borussia Dortmund, o que não estava acontecendo porque o Borussia Dortmund estava bem atento. E o Rumbas fez baitas desarmes, fez muitos desarmes, muitos bots, deu muitos bots e então ele conseguiu ser um bom xerifão no primeiro tempo. O Hummels, lá pros 20 minutos mais ou menos, o Borussia Dortmund teve uma baita chance que o Courtois fez. Ele fechou muito bem o ângulo. Se ele não tivesse fechado o ângulo, o Daemene, acho que é isso, Daemene não iria ter avançado tanto com a bola. Ele colocou muita bola pra frente. Ele colocou muito a bola pra frente e isso acabou que ele fez perder o ângulo. E aí o Carvajal fez muito bem a cobertura e não deixando a bola ir pra área, enfim, pra alguém pegar essa bola. Ali foi um baita outro lançamento, outra chance que o Borussia Dortmund teve que não soube aproveitar. E que realmente, se o gol tivesse acontecido naquele momento, talvez o Borussia Dortmund realmente tivesse uma chance de vencer esse jogo e levar a Champions, tão desejada por ele e por Marcos Reus, que também é uma baita lenda desse Borussia Dortmund. Logo em seguida, depois desse lance, teve um outro lance que foi uma grande chance do Borussia Dortmund, onde eles tiveram uma baita construção da jogada. O Real ele deixou um baita espaço onde o Sabitzer pegou a bola e ele aproveitou esse espaço. Ele foi andando, só foi segurando a bola, enfim. E aí ele passou pro Sancho e o Sancho fez uma jogada. E aí eles conseguiram criar uma jogada de perigo através desse espaço que o Real Madrid deixou no meio-campo, mas eles também não conseguiram converter em uma chance de gol. Então foi outra chance perdida do Borussia Dortmund, onde eles poderiam ter feito uma jogada que terminasse em gol. No caso, só foi uma jogada perigosa mesmo, que não terminou em gol, mas foi uma baita chance do Borussia Dortmund, que ele criou quase logo em seguida, foi aos 22, um foi aos 20, outro foi aos 22, que eles criaram uma outra chance de gol. E também, logo em seguida, no mesmo minuto 22, o Füllkrug, ele recebeu um baita lançamento. Eu acho, pela imagem estava impedido, mas aí precisaria do VAR para ter certeza, que bateu na trave. Ou seja, foi quase gol. E uma coisa impressionante é que bateu na trave, só que geralmente, tipo, 90% das vezes, quando bate a bola dentro da trave, tem a trave, tem o lado de fora e o lado de dentro. Quando bate aqui, tem o lado de fora, tem o lado de dentro e aqui é o centro. Quando a bola bate aqui, no lado de dentro da trave, geralmente bate e entra. Só que no caso bateu e foi pra fora. Tipo, muito louco o Real Madrid, ele tem uma sorte assim na Champions que o pessoal fala que é pacto e tal, mas enfim, eles têm uma sorte de que parece que o adversário não consegue fazer gol nele. Foi assim com a RBZ Leipzig e foi assim com o Manchester City. Mas, enfim, foi uma bola na trave que o Füllkrug chutou, que foi muito bom, inclusive, um bom lançamento que ele recebeu. E depois ele até tentou com rebote, né? Lançar na área, mas não tinha ninguém para receber essa bola. Então foi outra chance que o Borussia não conseguiu aproveitar. Aos 27 teve outra baita chance que o Borussia não aproveitou,
o goleiro do Real Madrid acabou fazendo uma baita defesa, que o Courtois ele realmente estava inteiro, ele ficou muito tempo sem jogar. Mas mesmo assim, ele conseguiu chamar a responsa para esse jogo e ser um baita goleiro que ele é. Um goleiro que sabe fechar bem os espaços, que tem bons reflexos e que, por incrível que pareça, traz essa segurança para o Real Madrid de que ele está lá e que nada vai passar por ele, porque o Courtois está no gol. Algo como o Neuer com o Bayern de Munique e na época de ouro do Ter Stegen também, onde que são goleiros que dão medo e que você pensa, será que vamos conseguir passar por eles? Courtois passa esse respeito, vamos dizer assim, de que é muito difícil fazer gol nele. Realmente, o Borussia tentou, mas em todas as vezes o Courtois ele conseguiu defender e ou fechar ângulo, fazer baitas defesas, ou fechar bem o ângulo para o zagueiro poder fazer o corte e aí, como foi a do Naemi, né, que ele fechou o ângulo, aí ele teve que, enfim, avançou demais a bola e perdeu a chance, mas outra defesa gigante do Courtois, que não é qualquer goleiro que pegaria essa bola. Então, poderia ser um gol do Borussia Dortmund, mas acabou que não foi, por conta do Courtois. E uma coisa bem interessante é que o Naeem, ele é muito rápido, então teve jogadas que só mesmo o goleiro, a inteligência do Courtois para salvar o Real Madrid da velocidade do Naeem e ele foi um jogador importante pro Borussia Dortmund até ele ser substituído. Deu pra perceber também que depois de um certo tempo, o Borussia Dortmund, ele tava com uma saída de bola com 3 zagueiros, ao invés de 2. Então tinha 3 zagueiros ali movimentando a bola para achar um espaço, criar uma jogada de perigo. E aos 40 e poucos minutos, o Borussia Dortmund teve uma outra chance, onde o Sabitzer chutou de fora da área. Foi um baita chute. E que não era uma bola fácil pro Courtois pegar. Mas ele pegou, porque ele é o Courtois, ele é o melhor goleiro do mundo. Então, essas defesas difíceis assim o Courtois faz. E até parece fácil quando é ele fazendo. Mas ele pegou essa bola. E foi uma bola forte, então se ele não tivesse com tanta firmeza nas mãos, a bola podia ter batido na mão dele e entrado. E, bom, mais outra chance onde o Courtois fez a diferença e impediu que o gol virasse uma realidade para o Borussia Dortmund. E teve uma coisa que aconteceu que o juiz ele errou nos primeiros cartões amarelos que ele deu, que foi pro Vinícius Júnior, que foi numa entrada no Kobe, mas ele foi mais pelo que o Kobe fez de se jogar, enfim, vou dizer, ele quis forçar um cartão amarelo e acabou que aconteceu, né? O Vinícius Júnior acabou recebendo um cartão. Eu achava que tinha sido pego, mas depois que eu vi no replay, não pegou. Pegou a pontinha do pé, mas não foi para cartão amarelo, porque não foi na maldade e não teve essa intensidade toda para cartão. Mas o juiz deu. Teve uma outra também que o Schlotterbeck, acho que foi ele. No Vinícius Júnior também não foi para cartão, mas o Schlotterbeck acabou pegando o cartão também por conta disso. E teve um outro cartão que foi contra o Sabitzer, que ele deu, vamos dizer, uma entrada contra o Sabitzer, que ele fez lá uma falta, só que, vamos dizer, ele reclamou. Ele não reclamou, mas ele só, tipo, fez aquela reclamação de jogo normal, né? Mas o juiz acabou pesando a mão, dando um amarelo para ele, que não era necessário, mas ele acabou dando. Então, o juiz foi, vamos dizer, pesou um pouco a mão aí nos cartões amarelos, mas enfim, pelo menos isso não foi algo que prejudicou assim demais o jogo e que tipo, nossa, foi algo que mudou o jogo e que se não fosse por isso, o Borussia Dortmund, o Real Madrid, teria vencido. O Hummels fez um ótimo primeiro tempo. Ele foi realmente o xerifão da zaga do Borussia Dortmund, dando botes no Vinícius Júnior, não deixando ele jogar, nem o Bellingham, nem o, o Rodrigo. Mas o Schlotterbeck também foi muito bom, fez vários botes, não deixou nenhum dos três também atacar, fazer jogadas. Então, o Schlotterbeck e o Hummels foram muito bons nesse primeiro tempo, não deixaram o Real Madrid criar. O Borussia Dortmund em si no primeiro tempo, ele foi muito, muito bom e fez
pessoal sonharem, a gente sonhar de que eles poderiam conquistar sim a Champions League no lugar do maior vencedor dessa competição. Não sei se é o maior vencedor. Isso é uma coisa que de um de um Real Madrid que está acostumado a vencer a Champions. Então isso é algo bem legal e então o Hummels e o Schlotterbeck foram muito bem. Agora, falando do segundo tempo, o Real Madrid acabou sofrendo uma falta perto da entrada da grande área. E quem ia bater, claro, era o Toni Kroos. E o Kobel fez uma baita defesa daí, foi aos 40 e poucos minutos. E não era uma defesa fácil. Foi por cima da barreira e era um chute perto do gol. Então, assim, geralmente, ali quando acerta, então, geralmente ali, quando a pessoa acerta o ângulo, que era pra onde ia aquela bola, geralmente é gol. Mas o Kobe estava bem atento e a defesa e a barreira do Borussia Dortmund é uma barreira alta. Então, Toni Kroos chutou muito bem. Mas o Kobe foi melhor ainda, conseguiu defender essa bola, senão o placar já teria sido aberto pelo Real Madrid nesse momento. Aos 55 teve um chute do Carvajal, onde o zagueiro a zaga do Borussia Dortmund conseguiu, ele chutou, tava dentro da área esse chute, ele chutou de peito do pé e a zaga do Borussia Dortmund conseguiu botar o pé na frente do chute, então deu uma amortecida e o Kobel terminou agarrando a bola e pegando essa bola para não deixar essa bola ir para fora. Aos 62 e 28, eu anotei os minutos. O Courtois ele fez uma baita defesa da cabeçada do Foucault. E novamente, o Courtois sendo decisivo no Real Madrid. Muitos se questionaram se era melhor o Lunin e se não era algo... Pô, o Lunin ajudou o Real Madrid a chegar onde ele está. Por que que ele não poderia ser titular? Bom, claramente o Courtois mostrou o porquê. Não que o Lunin não pudesse catar essas bolas, fazer essas defesas. Mas o Courtois ele é realmente diferenciado e ele provou mais uma vez nessa defesa que ele é decisivo e que ele é diferenciado. E o diferencial desse Real Madrid que fez o Real Madrid ganhar foi os jogadores, as jogadas individuais. O Vinícius Júnior, que fez aconteceu o escanteio que fez o gol do Carvajal, que eu vou chegar lá, que foi aos 73 minutos, mais ou menos. Que o Carvajal, ele subiu sozinho, cabeceou essa bola e entrou. E o início da jogada foi uma jogada individual do Vinícius Júnior. Então, o Vinícius Júnior aí já começando a mostrar o quão diferenciado ele é e o quão que ele não, mesmo com toda o Real Madrid tentando se organizar, ele não se abalou e foi para cima e tentou fazer a diferença do Real Madrid, porque quando o coletivo não tá funcionando, vamos ver, o que vamos tentar fazer de diferencial são as jogadas individuais, os jogadores colocando seus talentos para fora. O Rodrigo tava tentando, o Bellingham também. O Bellingham não teve um grande jogo, mas ele foi um jogador bom. Não foi aquele Bellingham do início da temporada, mas ele foi um jogador bom, que fez o que tinha que fazer, nada de especial. O Rodrigo foi bom, tentou, chutou, tentou também fazer as jogadas individuais dele, mas no caso o Vinícius Júnior foi lá, conseguiu o escanteio, Toni Kroos bateu o escanteio, bateu também, que foi diretamente na cabeça do Carvajal, onde ele só precisou escorar, dar a cabeçada e fazer o gol. O Borussia Dortmund aí, vamos dizer assim, de todo o jogo, esse foi o primeiro erro deles. Eles fizeram quase um jogo perfeito, o Borussia Dortmund. Mas esses dois pequenos erros, no caso o segundo não foi tão pequeno, mas esses dois erros que eles tiveram foi o que levou eles a perder esse jogo. Porque muito provavelmente, se o Borussia Dortmund não tivesse errado nesses dois lances, provavelmente ia para prorrogação ou Real, de alguma forma, ia descolar uma jogada individual e fazer o gol, como eu acredito que o Vinícius Júnior é super possível dele conseguir fazer. Mas o jogo tava muito truncado. O Real Madrid, sim, o Real Madrid no segundo tempo tava crescendo um pouco, tava chegando, tava conseguindo os escanteios, as faltas, as bolas paradas, mas ainda assim não tava levando tanto perigo quanto o Borussia Dortmund levou no primeiro tempo. Mas com o Real Madrid é assim, você dá uma chance para ele e ele faz, e ele mata o jogo. E foi o que ele fez.
O Carvajal não é um cara muito alto, ele tem 1,73 m. É claro que ele não é pequeno, mas por perto do Hummels, do Füllkrug e entre outros jogadores do Borussia Dortmund que são altos, os alemães são altos, do time do Borussia Dortmund, ele ainda assim conseguiu subir sozinho e cabecear essa bola. Então foi mérito, um herói improvável que é esse Carvajal, que não é um lateral muito atacante, muito que ataca muito, ele é mais um lateral defensivo, conseguiu fazer a diferença fazendo um gol numa final de Champions. O cara é a sexta Champions que ele ganha, então ele tem muita experiência e conseguiu ser um dos heróis dessa conquista do Real Madrid. Ele é como um herói improvável. Além do Toni Kroos fazer um baita passe, esse baita passe para ele de cabeça, ou dar esse baita passe que foi de escanteio para ele. O Bellingham teve depois desse minuto, ele teve uma baita chance de aumentar o placar, mas a zaga do Borussia Dortmund conseguiu impedir que ele aumentasse o placar, que ele conseguisse fazer esse chute limpo. Vamos dizer assim, ele podia ter feito aquele gol? Podia. É a qualidade dele, ele é muito bom. Mas ele não conseguiu fazer, e porque não só pela qualidade, não só porque ele, vamos dizer, não conseguiu fazer o chute, mas pela qualidade da defesa do Borussia Dortmund. Aos 79, o Kobe fez outra grande defesa, que foi novamente uma bola parada que o Toni Kroos bateu, onde ele, bom, bateu quase onde foi da outra vez, mas o Kobe, ele estava esperto e também conseguiu defender essa bola, onde precisamos falar sobre o Kobe, né? Que ele tentou, ele lutou, ele defendeu tudo que pôde. Ele foi um goleiro improvável de ser muito bom. Então, o Kobe, muitas vezes conseguiu salvar o Borussia Dortmund de gols que pareciam certos, como essa falta do Toni Kroos, que ele bateu e o Kobe fez uma baita defesa. Perto desse mesmo tempo, dos 79 por 80, o Camavinga também fez um chute de fora da área, que é muito difícil assim do goleiro pegar, mas o Kobe conseguiu pular e defender na hora certa com as pontas dos dedos. Então, o Kobe fez várias grandes defesas e essas duas foi uma dessas onde que o Camavinga fez um chute colocado com efeito e o Kobe, e por cima ainda, e o Kobe ainda conseguiu fazer essa defesa com as pontas dos dedos, impedindo mais um gol, impedindo o gol do Real Madrid. Aos 81 teve um outro escanteio que o Real Madrid cobrou e que quem subiu foi o Nacho, que também tem muita história, 6 Champions, é o capitão desse time, que ele subiu também sozinho de novo, só que dessa vez o Kobe o defendeu. E foi uma outra grande defesa do Kobe, desse goleiro improvável do Borussia Dortmund. E novamente foi um erro do Borussia Dortmund deixar ele livre, mas o Kobe conseguiu que esse erro não virasse gol. Então ele fez uma defesa que precisa de muito reflexo, e ele conseguiu fazer essa grande defesa. Aos 82 minutos, foi o segundo gol que aconteceu. Foi um erro de passe do zagueiro do Borussia Dortmund. Não lembro de quem foi, não consegui ver ainda. Mas foi um erro do zagueiro do Borussia Dortmund, acabou que foi um erro que foi perto da grande área. Então, o zagueiro do Borussia Dortmund fez um passe errado, que aí acabou que o jogador do Real Madrid acabou passando por Bellingham, e o Bellingham só passou por Vinícius Júnior, e o Vinícius Júnior, com toda a sua habilidade e aprimoramento nas finalizações, conseguiu, mesmo chutando com a perna ruim, fazer o gol e finalizar, sacramentando a vitória do Real Madrid por 2-0. E foi impressionante de que os erros, que foram bem poucos do Real Madrid, o Borussia Dortmund, no caso, foram bem poucos do Borussia. O Real Madrid conseguiu aproveitar esses dois erros que foram os que foram suficientes para o Real Madrid conseguir fazer os 2 gols necessários para vencer a Champions. Quando eu vi esse jogador errando esse passe, eu pensei assim, nossa, com certeza, o Real Madrid não vai perder essa chance. Porque era o Vinícius Júnior e só mais um zagueiro, e ele já estava dentro da área, então era só ele chutar. E ele tem aprimorado as finalizações dele, então
e ele não estava se sentindo pressionado, ele estava leve, solto, sorrindo, Vinícius Júnior, então grandes chances dele fazer gol e foi o que ele fez. Ele fez o gol na final da Champions. Ele se tornou o único jogador brasileiro a fazer gols em duas finais diferentes de Champions League, o que é um baita feito para ele, pro Vinícius Júnior e pro Brasil inteiro. Aos 87 teve uma outra cabeçada ótima do Füllkrug, mas estava impedido, foi gol, mas estava impedido, o Füllkrug estava um pouco à frente e talvez, se ele tivesse feito esse gol, talvez o Borussia Dortmund conseguisse essa diferença, correr atrás. Eu acredito que não, porque depois o Ancelotti fez substituições que reforçavam a defesa do Real Madrid. Então, seria, mesmo com esse gol, seria muito difícil o Borussia Dortmund conseguir mais um gol para levar para prorrogação. Falando um pouco das substituições, né? Tirou o Royce, saiu o ADM, Naemini, no caso, Naemini, e entrou o Marcos Royce. Eu acho que foi mais uma mudança por Naemi estar cansado e amarelado, e também pro Royce, que é uma lenda desse time, poder jogar um pouco essa liga dos campeões e poder se despedir jogando a final do campeonato. Não acho que foi culpa do Royce, esses dois gols. Tipo, se o Naemi estivesse, não seria gol. Não tem como afirmar isso. Mas foi muito legal ver o Royce entrando nesse último jogo dele pelo Borussia Dortmund. De alguma forma, queria muito contribuir pro Borussia Dortmund levar esse troféu para casa. Mas o Naemini não jogou mal, ele foi muito bom. Participou de quase todas as chances que o Borussia Dortmund teve. E, bom, eu acho que por isso que a mudança dele foi mais pelo desgaste físico e pelo cartão amarelo do que outra coisa. Depois saiu o Kahn e o Brandt para a entrada do Malen e do Haller. Foi boas entradas e infelizmente não. Bom, infelizmente pro Borussia Dortmund, né? Eu não tava torcendo pra ninguém, eu tava só assistindo o espetáculo mesmo. Foi um baita jogo. Mas essas mudanças não foram suficientes pro Borussia Dortmund fazer um gol. Mas mesmo assim, eu acredito que foram boas substituições que faziam sentido pro jogo para buscar esse gol. O Royce, ele foi mais depois que entrou esses dois, né? O Royce foi mais por dentro com um meio atacante, um segundo atacante, e o Füllkrug e o Haller como um centroavantes para dar mais essa referência pro Borussia Dortmund. Porque até esse momento, quando eles foram substituídos, o Real Madrid já tava, acho que tava 1-0 ou 2-0. E para tentar ir atrás do resultado. Agora, as substituições do Real Madrid, né? O Real Madrid já estava querendo segurar o resultado porque o Real Madrid foi crescendo ao decorrer do segundo tempo e o Borussia Dortmund foi tendo cada vez menos chances de gol, de finalização, de construção de jogada. Então, o Real Madrid foi crescendo e o Borussia Dortmund foi recuando um pouco mais e não conseguindo criar as jogadas que ele queria criar. Agora, das substituições do Real Madrid. Saiu Bellingham, entrou o Rossello, o Joselu, eu acho que é Rossello que fala. Saiu Kroos e entrou Modric. Kroos muito aplaudido. E foi uma baita despedida pro Kroos, mais uma Champions, onde ele foi muito importante, fez assistência, que foi a assistência do gol do Carvajal. E vai ser a despedida, ele vai se aposentar depois da Euro, né? Uma pena porque eu acredito que ele conseguiria jogar mais um ano em alto nível no seu auge pelo Real Madrid, mais uma temporada. Mas foi a decisão dele, ele vai se aposentar no auge, algo que vai ser muito legal, muito bom. E a gente fica um pouco, putz, a gente fica pensando, que pena dele ter se aposentado, podendo jogar mais tempo no auge. Mas a escolha dele foi se aposentar no auge, então ele com certeza conseguiu isso. Se aposentar no auge. E as substituições foram muito boas, né? O Rossello foi o herói improvável contra o Manchester City. E contra o Manchester City não, desculpa, contra o Borussia, contra o Bayern de Munique, ele foi o herói improvável, o Rossello. E o Modric, muita qualidade também para substituir o Kroos. Foram boas substituições. Também depois saiu o Rodrigo e entrou o Militão para reforçar a zaga. Militão que não jogou muitas temporadas por causa de lesão, mas também é um baita atacante, um baita zagueiro, onde fez bem o seu papel. Nos minutos finais do jogo, Real Madrid fez 2 gols na final da Champions. Ele ganhou seu
sexto título em 11 decisões que ele participou, né? O Real Madrid ganhou 15 vezes a Champions, mas em 11 desses últimos anos, lá em 11 decisões, ele conseguiu conquistar 6. Isso é um baita número. Isso é um número muito, muito, muito bom. Mais de 50% de, de títulos conquistados na Champions. E o Ancelotti, ele é um gênio. Ele conseguiu, mesmo com o Real Madrid, vamos dizer, remendado na temporada, conseguiu levar o Real Madrid a ler os jogos, ver o que ele precisava mudar, conseguiu se adaptar à saída do Benzema, onde eles não usaram o Rossello, mas usaram o Rodrigo e o Vinícius Júnior como dois atacantes e o Bellingham atacando os espaços que eram abertos pela defesa. Aí, por hora, o Vinícius Júnior entrando pelo centro, o Rodrigo na esquerda, ou o Vinícius Júnior na esquerda, Rodrigo na direita e o Bellingham invadindo os espaços. Então, o Ancelotti foi o arquiteto desse time para conquistar a Champions League. E o Ancelotti, ele é o senhor Champions, né? O cara do Champions que conquistou muitos títulos e que já tá acostumado a vencer e vencer e vencer nessa competição. Eu falei senhor Champions, que é o que geralmente chamam ele, né? E ele é muito bom. E deu para perceber que ele viu que o Borussia Dortmund no começo não estava conseguindo impedir esse estilo de jogo deles. Então ele foi ajustando, 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 até que certo ponto o Borussia Dortmund acabou não conseguindo aproveitar chances do Real Madrid, foi crescendo e aproveitou as vaciladas do Borussia Dortmund e conseguiu trazer o troféu para casa. A minha conclusão é que se o Borussia Dortmund tivesse aproveitado as chances que teve no primeiro tempo, talvez essa história fosse diferente, talvez o Borussia Dortmund realmente tivesse conseguido conquistar a Champions, levado essa grande taça pro Royce e para o Borussia Dortmund. O Royce que não vai se aposentar, mas vai se despedir do Borussia Dortmund, já se despediu, na verdade, do Borussia Dortmund, que vai, que vai acabar, que vai sair do Borussia Dortmund nessa temporada. Ano passado, na temporada passada, eles poderiam ter ganho a Bundesliga, mas acabou perdendo por um vacilo deles mesmo o título e dessa vez correu dos dedos dele, novamente escorreu. Eles não conseguiram vencer, mas era o Real Madrid, um time que está muito acostumado a vencer, um time que não sabe o que é perder. Em questão de ganhou muitas Champions e não cansa de ganhar tantas Champions. A camisa pesou e o Real Madrid é esse time perigoso onde que se você não conseguir aproveitar as chances que você tem contra ele, ele com certeza vai aproveitar as chances que você der para ele. E esse é o Real Madrid. Esse é o time que não cansa de ganhar a Champions League. Esse é o time que sempre quer mais e quer mais e quer mais títulos, mais e mais Champions, novamente sendo o maior da Europa. Nessa temporada, o Real Madrid conquistando a La Liga e a Liga dos Campeões, o maior campeonato de clubes do mundo. Essa história incrível do Vinícius Júnior, do Rodrigo e os nossos brasileiros representando a gente. Essa é a minha conclusão. O Real Madrid soube aproveitar as oportunidades que ele teve de fazer gol, conseguiu fazer os gols necessários. O Borussia Dortmund não conseguiu fazer muito pela qualidade do Courtois e também de da zaga do Borussia Dortmund. Mas o Courtois foi muito decisivo, o Kobel defendeu tudo que pôde, mas aqueles dois gols que ele sofreu realmente foram difíceis de defender por vacilo da zaga. Mas foi isso. O Real Madrid soube aproveitar. Se você não mata o Real Madrid que vai fazer. Se você não acaba com o Real Madrid acaba com você. E foi isso que aconteceu. O Borussia Dortmund dominou o primeiro tempo, mas não soube converter essa dominância em gols. E acabou que o Real, no final, soube converter as chances que teve. E é isso, gente. O Vinícius Júnior, falando de Vinícius Júnior agora rapidinho pra finalizar. A gente sabe que nessas competições de bola de ouro, o Vinícius Júnior, a gente sabe que acontece coisas como ele não ser top 10, top 11, o que foi um absurdo na temporada passada. Sei lá, Jesus Nava na frente do Vinícius Júnior, Brozovic na frente dele. Isso é muito surreal, porque esses jogadores não jogaram tanto quanto o Vinícius jogou, não foi tão importante quanto o Vinícius Júnior foi pro Real Madrid. A gente sabe que às vezes ocorre essas coisas assim, nesses prêmios individuais.
E esperamos que esse ano não aconteça para não ficar tão na cara e a gente vê que esses prêmios não valem tanto assim quanto o pessoal fala que vale. Como, por exemplo, né, o The Best 2023 não era pro Messi ter ganho, mas ele acabou ganhando e foi uma vergonha, na verdade, para essa premiação e a Bola de Ouro também. Foi uma vergonha ele ter ganho, porque o pessoal ainda tava lembrando da Bola de Ouro, da Copa do Mundo de 2022, só que não tava valendo a Copa do Mundo de 2022, e o pessoal ainda votou nele como um voto automático, então, tipo, cara, o Messi, vota nele. Então, assim, enfim, foi um vexame, então a gente espera que esse ano não aconteça de novo, porque com certeza era pro Haaland levar. Enfim, o Vinícius Júnior foi o protagonista do Real Madrid nessa temporada. Mesmo que o Bellingham tenha tido um começo avassalador no Real Madrid, onde fez muitos gols, né? Ele era um volante e depois ele começou subindo cada vez mais no Real Madrid e se mostrando um baita marcador. Depois que ele sofreu uma lesão, ele nunca mais foi o mesmo de fazer tantos gols, de ser importante, de ter partidas memoráveis, onde ele era muito bom. Isso não aconteceu tanto depois que ele se lesionou, e aí o Vinícius Júnior, mesmo se lesionando 2 vezes nessa temporada, conseguiu ser protagonista, fazer muitas assistências, muitos gols e chamar a responsabilidade para si, como usando a camisa 7 do Cristiano Ronaldo, que eu acredito que ele está sendo bem representado pelo Vinícius Júnior, que não se abala em finais de Champions, que não se abala em jogos grandes, em jogos difíceis, onde ele sorriu, fez dribles em cima dos jogadores do Borussia Dortmund, mesmo estando 0-0. Isso estava leve, solto. Então foi muito bom de ver. E ele com certeza, eu acredito que há muitas chances dele ser bola de ouro. Talvez a única pessoa que possa, vamos dizer, roubar essa bola de ouro seja o Toni Kroos. Se o Toni Kroos for muito decisivo, muito importante para se a Alemanha ganhar e o Kroos for muito importante e decisivo para a Alemanha ganhar a Eurocopa, o que realmente pode acontecer, mas porque a gente sabe que a Euro tem um grande peso, como a Copa do Mundo tem, né? Nessas competições individuais, enfim, né? Às vezes até esquecem o que os jogadores fizeram na liga, mas eu acho muito difícil tirarem esse título, essa bola de ouro do Vinícius Júnior, porque ele foi muito protagonista, chamou a responsa para si, fez muito gols, foi importante. Em jogos importantes, fez um hat-trick na Supercopa, onde em cima do Barcelona, que é o seu maior rival, e venceu a Champions League, fez gol na final. O Bellingham não fez. Toni Kroos fez assistência, mas o gol foi muito importante. Mas o Vinícius Júnior foi muito protagonista nessa temporada pelo Real Madrid. Então eu acredito que ele vá sim receber esse prêmio da Bola de Ouro. E com muito mérito dele receber. Ele tem a sorte, vamos dizer assim, de não estar competindo mais com Messi e Cristiano Ronaldo, porque se o Messi ou o Cristiano Ronaldo estivessem ainda jogando nas principais ligas da Europa, com certeza o título ia para algum deles, porque a FIFA ama eles. Bom, enfim, não vamos discutir isso nesse vídeo, mas não tem quem tirar esse título deles, nem o Messi, nem o Cristiano Ronaldo, nem o Bellingham, e eu acho que nem o Toni Kroos, mesmo ele sendo incrível, sendo o ano de aposentadoria dele. Talvez o único mesmo seja o Kroos, mas eu acho que é um pouco difícil. O Mbappé não, porque o Mbappé não chegou na final da Champions. Se o Mbappé tivesse chegado à final, sido decisivo contra o... Se ele tivesse sido decisivo contra o Borussia Dortmund, ele não foi decisivo, ele ficou apagado, não conseguiu ser protagonista. Mesmo se ele ganhar a Euro sendo protagonista, ele sem chance ele ganhar a bola de ouro. Então, com certeza vai pro Vinícius Júnior. O que você pensa a respeito disso? Fala aí o que você achou desse jogo, se gostou, se não gostou, tava torcendo pro Borussia Dortmund, tava torcendo pro Real Madrid, pra quem você tava torcendo. E, bom, vamos lá torcer pro Vinícius Júnior ser bola de ouro pra vir pros Brazucas. Eu acho que a última bola de ouro foi o Kaká que ganhou pra nós brasileiros. E dessa vez, a grande chance da gente receber uma bola de ouro, nós brasileiros recebermos uma bola de ouro aqui com o Vinícius Júnior jogando muito bem, arrasando, tendo ótimos números, ótimos jogos sendo protagonista. Então, me fala o que você pensa a respeito. Se você gostou desse vídeo,
Já deixa o joinha, se inscreve nesse canal. A gente tá decidindo o nome ainda desse canal. Então, se você tiver alguma ideia, que expresse o que é esse canal, expresse o que vamos falar dele sobre futebol, sobre Champions, sobre Eurocopa, sobre Copa América e várias outras coisas. Então, se você tiver alguma ideia do que nome dar, alguma sugestão, pode escrever aqui nos comentários. Se você curtiu, pode escrever. Estamos aqui começando juntos, trabalhando nesse canal aqui. Eu avisar um pouco pra vocês. É isso, gente. Falou, um ótimo domingo ou segunda-feira pra vocês, um ótimo dia pra vocês. E até o próximo vídeo.